Olá, professora Silvana, olá, colegas de turma, de equipe. Eu sou Nonato Andrade, comigo também compõe a equipe Adriana Pascoal, Yolanda, Micaele, Marta Pontes e Altair Pereira. Muito bem, hoje eu quero dar aqui continuidade o conteúdo do que os colegas já falaram sobre o nosso plano de aula, que tem como temática História e Educação Audiovisual. Nesse contexto, antes que eu possa falar do plano em si, eu gostaria de explanar um pouco sobre o que essa metodologia dos recursos audiovisuais, que na verdade não é uma novidade, mas que já existe há muito tempo. Nós podemos aqui relatar que já se utilizava algumas experiências audiovisuais em 1910 a 1920. Em 1925 nós já temos relatos lá na Itália, foi criado um instituto voltado para recursos audiovisuais, né? E temos como foco maior no Brasil, a partir de 1936, com o governo de Getúlio Vargas, onde de fato se implantou o Instituto Nacional de Produções Audiovisuais, né? Muito bem. O que podemos relatar é que, muito embora tendo esse recurso de muito tempo e de muito importante, mas ainda é muito desafiador para a classe de professor, né, do educador, no sentido de achar o melhor método para que seja aplicado e que realmente traga bons resultados e que de fato seja utilizado como aprendizado e não apenas como entretenimento para os alunos, né? Bem, e dando continuidade, eu quero dar uma recapitulada rápida sobre o plano, porque todos já passaram, né? Reforçando aqui a equipe, Adriana, Altair, Nonato, Micaele, Marta e Yolanda, né? E que nós estamos trabalhando nesse plano justamente para a turma de sexto ano, certo? Então, dentro desse contexto, nós estamos trazendo a temática da música, né? Então, dentro desses recursos audiovisuais, nós podemos trabalhar a música, né? E no contexto da música, a gente pode também trabalhar o seguinte: de que maneira a gente pode trazer esse potencial didático para a sala de aula, né? A gente sabe que a sociedade ela está inserida no aspecto oral, né? Hoje é muito comum se ver todos se movimentando constantemente com fone de ouvido, né? Com celular, fone de ouvido. Então se ouve bastante, né? Seja música, seja vídeo, seja outro conteúdo, né? Então, a música na sala de aula, ela também seria de importante recurso para a interpretação, certo? Então, nesse contexto, seria muito importante pensar o seguinte: para que possa tomar a decisão de usar música, né? Então, o que seria que a gente deveria levar em consideração? O que devemos levar em consideração? O texto, né? O texto que está inserido, a letra
e também a melodia, né? Então, o texto, a letra, na questão da letra, entender o tema, né? Que o tema é de muita importância para que possamos atrair a atenção dos alunos na sala de aula, né? A outra questão é a questão da melodia, né? Então, assim, pensar qual é o gênero musical, né? Quais os instrumentos principais estão sendo utilizados, né? Muito embora a gente não tenha muito conhecimento sobre a categoria música, mas é importante entender para que o estudo, o repasse seja mais bem aproveitado, né? Bem, e dando continuidade, também é muito importante no tema escolhido, por exemplo, na música, seja banda ou cantor, por qual motivo ele escreveu aquela música, né? Qual é o assunto abordado na música? Qual a característica que quer passar? É uma mensagem? É uma poesia? É uma crítica, né? Então, muito importante pensar nesses recursos, nessa primeira parte para que se possa ter um maior aproveitamento no recurso na sala de aula, né? Então, esse tipo de levantamento faz com que os alunos percebam que existem muitos outros fatores que envolvem a produção, né, de uma música para além de apenas o entretenimento. Ou seja, não ouvir a música só por ouvir, ou por um motivo, ou por ritmo, ou por modismo, mas também identificar o que é que aquela mensagem está passando, né? E no quesito do período, na questão do conteúdo em si, é importante saber qual foi o motivo, o momento, né, em que foi produzido, né, o que estava ocorrendo, né? Até porque, se nós estamos falando de história, então a música ela tem que ter um contexto histórico importante para que possa casar essa informação do conteúdo da música com a metodologia da história, com o aprendizado na matéria que estamos falando de história, né? Qual é o estilo musical que está sendo abordado, né? Quais os termos discutidos na sociedade, né? Então, queria, antes de passar para o plano propriamente dito, gostaria de fazer esta introdução, né, que é de suma importância, tá certo? Então, queremos reforçar aqui que o tema abordado foi justamente o conteúdo, né? A música do Luiz Gonzaga, conhecido como A Triste Partida, que na verdade é uma música que foi criada em 1964, escrita por Patativa de Assaré, um cearense, poeta, analfabeto, mas que tinha um dom, né, de escrever, e que foi colocada a música e gravada por Luiz Gonzaga, um grande intérprete da música nordestina brasileira, onde que falou muito, que cantou muito o Nordeste. E como ele queria cantar as raízes do Nordeste, ele também não deixou de falar sobre os flagelos que na verdade existiam, né? Que é o problema da seca, dos retirantes, do êxodo do campo para a cidade, que ocorreram, que sempre existiam no Nordeste, desde as primeiras secas que se tem informação, né? Então, a música em si, ela é uma música importante para ser debatida em sala de aula, porque ela traz
essa história de nordestinos, que é uma história comum, que cada familiar tem um parente que saiu para tentar a vida em outro lugar, em outro estado, né? A libertação da dificuldade, da seca, da fome, da sede, né? Então, toda essa questão, por isso foi abordada a questão da escola da música tripartida de Luiz Gonzaga. Então, é muito importante que, para que se haja tenha um maior envolvimento, que seja tratado de conteúdos que a grande maioria conheça, que com certeza isso vai facilitar a sua interpretação, o seu conhecimento, né? E aí a gente traz justamente essa mensagem da triste partida, que é aquela pessoa que, tá, que já está desacreditado do torrão que morava, né, que não tinha mais certeza se o ano seguinte e teria inverno para a sua sobrevivência, para plantar o alimento, para colher e ter a sua sobrevivência, né? E aí, nesse contexto, é muito importante a gente reforçar a questão dos conteúdos, da metodologia, para que a, os alunos possam aproveitar, que é justamente o debate teórico sobre a temática, que envolve duas coisas. A questão da música, né? Porque além de ser uma música que relata a situação do Nordeste, da seca, tem um instrumento importante que é a sanfona, que é um instrumento muito popular na nossa região por questão do forró, questão da, da cultura junina, né? Então tem esses dois aspectos. E para isso os recursos materiais, que são livro didático, data show, notebook, pincel lousa e equipamento de som, se possível, para ler, para ouvir também a música, né? Então, é nesse contexto que eu gostaria de reforçar toda essa temática, né? E com isso, lógico, incentivar os alunos a compartilhar suas opiniões, né? Explorar os desafios enfrentados e elaborar uma roda de conversa, expressar suas emoções despertadas a partir da música. Não tenha dúvida que na nossa atualidade nós precisamos estar muito atentos às novas tecnologias e preparados para que possamos usar ao nosso lado, não, ao lado do aprendizado, né? Além não só a música, como o vídeo e outros recursos tecnológicos que podem favorecer na aprendizado da escola, né? Então, essa é uma contribuição, a minha contribuição, né? Abordando, dando continuidade à temática do que os colegas já passaram, né? E já falaram nas suas participações, tá certo? Então, obrigado a todos e até a próxima.